Boa noite, Robert. Me chamo Davi. Sou natural da cidade de Guadalupe, que fica no Piauí. Eu vi umas histórias aqui no canal sobre um caixeiro viajante e mostrei ao meu avô, já que no passado ele também era. Ele quis que eu escrevesse para vocês sobre assombrações na estrada. Então, fiquem com meu avô Pedro. Olá, eu me chamo Pedro. Hoje estou nas casas dos 75 anos e já presenciei várias assombrações junto com meu irmão Paulo, pois ele era meu parceiro nas vendas. Antes, trabalhávamos na lavoura, até que apareceu um senhor muito alto e com um sotaque carregado. Acredito que ele era português, nos oferecendo emprego de caixeiro viajante e que precisava de 2 pessoas de confiança para trabalhar com suas mercadorias. Ele também deu uma carroça e 2 cavalos para trabalhar, e que voltaria a cada 3 meses para prestar conta das vendas, e nós aceitamos na hora. Na carroça tinha várias coisas, um pouco de tudo: tecido, redes, panelas, perfumes e outras tranqueiras. No outro dia, a gente já ia começar a trabalhar. Nosso destino final era a capital de São Luís, e iam vendendo no meio do caminho até chegar lá. Levamos com a gente o vira-lata Pebinha, porque ele era um cachorro muito esperto e alarmava quando alguém se aproximava ou quando estávamos descansando, já que a gente sempre montava uma pequena barraca para dormir pelos caminhos, pois, às vezes, não dava tempo de chegar em um vilarejo ou não tínhamos dinheiro para pagar pensão. A gente já estava há quase 2 semanas nas estradas e presenciamos muita coisa estranha, mas nada comparado com o que vou falar agora. Estávamos no trecho entre Caxias e Godó e não tinha nenhum vilarejo ali perto. Nós e os animais estávamos exaustos e resolvemos procurar um lugar para descansar. A noite estava muito silenciosa e nossa única iluminação era a lua cheia e as estrelas do céu. A terra de chão batido e o matagal ao redor parecia não ter fim. Foi quando, de repente, o Paulo falou para mim: "Olha, compadre, aquilo é um cemitério? Por que será que está tudo iluminado de velas a essa hora da noite?" Eu confesso que fiquei cabreiro com aquilo. O meu irmão brincou: "Será que é marmota?" Então respondi: Isso deve ter sido alguém que morreu e acenderam velas para o defunto. Bora, que a gente tem que procurar um lugar para descansar." Quando chegamos a poucos metros do cemitério, os 2 cavalos não queriam passar de jeito nenhum. Então, eu tive que descer e puxar os cavalos. Só que, quando passamos pela frente daquele cemitério, passou um vento frio e o Pebinha começou a choramingar. Nós olhamos para dentro do cemitério e parecia estar abandonado há bastante tempo. Tinham cruzes caídas, lápides tomada pelo mato, só que no meio dela o cruzeiro estava com velas acesas. Eu e meu irmão olhamos um para a cara do outro e eu disse: "Ai, égua, que marmota é essa?" A gente apressou os passos e saímos dali cabreiro com aquilo. Graças a Deus, a gente viu uma casinha de taipa e a porteira estava quebrada. Então, a gente entrou no terreno e fomos nos aproximando bem devagar. É que o dono do local era valente. A gente não queria correr esse risco. Só que, cada vez que se aproximava, a gente tinha certeza que aquele local estava abandonado. Mas, mesmo assim, a gente ia tentar ver se tinha alguém ali. Nós batemos palmas. "Ô de casa,
Tem alguém aí? Só que não tivemos respostas. Fomos até os fundos e vimos que a casa tinha uma espécie de alpendre e que dava para armar as redes ali. Demos graças a Deus. Catamos alguns gravetos e fizemos uma pequena fogueira e assamos uma carne seca e comemos com farinha. Os cavalos ficaram ali pastando perto da gente. Quando eu já estava dormindo, Paulo balançou minha rede e falou baixinho: Macho, tu tá escutando essa marmota? Eu então fui prestar atenção naquilo e a gente ouviu uma espécie de cânticos religiosos ao longe. Porém, não conseguimos entender o que eles estavam cantando. Meu irmão, que era muito corajoso, disse: Vou já lá ver que diacho é isso, pois nunca vi procissão a essas horas, e menos missa depois da meia-noite. Eu continuei deitado. Ele pegou o Pebinha no braço e o pobre do animal se tremia mais que vara verde e foi para a entrada da casa, perto da estrada, para tentar descobrir o que era aquilo. Ele ficou ali por alguns minutos. De repente, Pebinha veio grunhindo e correndo com tudo para cima de mim. Em seguida, meu irmão gritou aperreado: Macho, corre para dentro de casa agora! Eu, desnorteado, chamei o Pebinha para dentro e logo em seguida meu irmão também entrou na casa. Ele pegou um pedaço de pau que estava no lado da porta e apoiou atrás dela. Eu, assustado, perguntei: Você está ficando abestado? Então, reparei que ele estava mais branco que papel. Ele só olhou com os olhos esbugalhados, colocando o dedo na boca, com um gesto para fazer silêncio. Ele se tremia todo. Reparei que ele tinha uma vela apagada na mão. Eu não estava entendendo nada. Paulo ficou parado, olhando para o lado e para o outro. E aquele cortejo parecia que vinha atrás da gente. Os cavalos, lá fora, começaram a relinchar. E as rezas e ladainhas estavam em toda a parte e ficaram ali arrodeando a casa. O nosso vira-lata não saía das minhas pernas de tanto medo. Eu então me ajoelhei e comecei a rezar baixinho. E meu irmão ficou ali, perturbando, tampando os ouvidos. Ficamos naquela peleja por cerca de meia hora, até que aquelas coisas foram se afastando e pude ver pela fresta da porta que aquela multidão estava se afastando. Cheguei perto de meu irmão e perguntei: Agora, tu vai me falar o que você fez para atrair essas almas? Ele então me respondeu: Pedro, eu não fiz nada, cara. Eu estava baixando no mato, ali da frente, para me ver o que era aquilo. E vi várias pessoas pálidas, sem expressão nenhuma no rosto. Seus olhos eram negros e no meio do cortejo, um caixão muito antigo. Ele estava flutuando, assim como aquelas assombrações. O Pebinha me deu uma mordida para eu soltar ele. Eu xinguei. Quando eu olho para o lado, uma criatura com capuz preto e olhos de fogo, com a face cadavérica. Ela me ofereceu uma vela. Eu, no instinto, peguei. Em seguida, joguei o pobre do Pebinha em cima daquilo e saí correndo feito um condenado. Quando eu vi, o Pebinha já tinha até passado de mim. E foi nessa hora que eu gritei para você estrear na casa. E o resto, você já sabe. Ficamos ali até o amanhecer. E quando olhamos para o lado, vimos que aquela vela era, na verdade, um pedaço de osso. E Paulo deu um grito de medo. Quando saímos da casa, o sol estava alto. Vimos que os cavalos estavam bem agitados, mas graças a Deus as mercadorias estavam do mesmo jeito. Recolhemos tudo e fomos em direção ao Codó do Maranhão. Quando um pouco mais à frente, vimos uma casa e pedimos um copo d'água a um senhor que estava no quintal, que olhou para o Paulo de cabeça aos pés e disse: Você está assombrado.
Olhamos para ele surpreso e eu respondi: o senhor sabe de alguma coisa sobre a procissão das almas? Ele então perguntou se meu irmão tinha algo que lhe foi dado que não era dele. Paulo balançou a cabeça que sim e tirou o pedaço de osso de suas coisas. O homem então pediu para a gente entrar. Ele parecia ser uma espécie de benzedeiro e falou para o meu irmão: eu vou tirar o assombro que está em ti, pois, senão, aquelas coisas vêm atrás de você para se juntar à procissão. Meu irmão, com lágrimas nos olhos, pediu ajuda àquele homem. O homem disse que eu ficasse lá no quintal e chamou o Paulo para dentro. Pude ouvir várias pessoas conversando ali, naquele pequeno quarto, e, com alguns minutos, meu irmão saiu mais tranquilo. Eu agradeci ao Senhor. Ele disse que ia ficar com o osso, pois aquela coisa que deu vinha buscar. O Senhor falou que ia pedir ajuda aos guias dele. Nós agradecemos muito aquele Senhor e prometi voltar um dia para lhe dar um presente. Ele disse que não me preocupasse. Graças a Deus, chegamos ao Codó do Maranhão e passamos alguns dias lá vendendo. Sobre aquela aparição, nunca mais vimos. E sempre que a gente passava por ali, a gente visitava aquele senhor que nos ajudou. Obrigada por ouvir as histórias do meu avô. Se quiserem mais histórias, deixem nos comentários, que peço a ele mais relatos sobrenaturais. Uma boa noite a todos.